difícil imaginar como é que era o deslocamento de Santos para Osasco na época de Dom Pedro. Mas provavelmente eu demoraria uma semana para chegar aqui. Eu vim de carro e tal, daqui a pouco eu vou vir de outro jeito. Né? Agora a gente está ainda vindo de carro. E aí você demora 2 horinhas, 1h40. Muita coisa. Isso muda completamente a dinâmica da vida. Eu estou falando isso. Pessoas que comiam alface na sociedade agrária deixaram de comer alface na sociedade industrial? Continuaram comendo alface. A alface não é feita de parafuso, ela continua sendo alface verde e tal. Mas ela é filha de uma outra forma, de uma outra maneira de produzir. E vocês, boa parte de vocês, ou parte de vocês, que trabalha no sistema financeiro, sabem muito bem como ele reorganiza a vida das pessoas, das economias e de toda a forma de como as pessoas imaginam o mundo. Porque é a partir de uma circulação rápida do dinheiro, dos recursos, que podem, do dia para a noite, transformar um lugar muito pobre num lugar mais rico, um lugar relativamente rico num lugar absolutamente pobre. Né? A seleção da Islândia, por exemplo, está na Copa do Mundo. Aí eu escrevi um texto recentemente sobre isso. A Islândia, em 2008, tinha 3 bancos. Os 3 bancos foram envolvidos na crise... 2008. Isso. Dos investimentos lá com subprime. Do tal subprime. Os 3 bancos foram envolvidos na crise do subprime. Acontece que esses 3 bancos estavam na Islândia, mas eles já não eram mais bancos islandeses. E o dinheiro que estava lá já não era mais dinheiro de pessoas que moravam na Islândia. Porque a Islândia é 1/3 de Osasco, não sei se vocês sabem. Ela tem 320 mil habitantes. Esse time, Osasco, podia estar uma seleção na Copa. 3, na verdade. Se imaginar, quer dizer, um país que talvez... Que cidade aqui da região que tem 320 mil? Barueri. O tamanho de Barueri. Eles tinham 3 bancos, 3 grandes bancos, que sofreram um ataque especulativo, na verdade. Dentro da lógica da construção do sistema financeiro, eles estavam envolvidos naquela especulação do subprime. O dinheiro deles, que estava no banco, não era o dinheiro dos islandeses, era das viúvas americanas, inglesas e tal, que aplicavam lá para rentabilizar mais. E na hora que os bancos islandeses quebram como tantos outros bancos, eles tinham como lastro o quê? O país. O Estado Nacional da Islândia, e todos aqueles que tinham colocado dinheiro lá começaram então a cobrar o Estado para fazer com que pagassem o dinheiro de boa parte dos ricos ou classe média, média alta de outros países centrais. Bom, a Islândia, eu não vou me perder aqui na história da Islândia, mas para mostrar como esse mundo é complexo, a Islândia enfrenta o FMI e enfrenta o sistema financeiro porque eles queriam cobrar de cada islandês $10 mil por mês durante 30 anos, $10 por ano durante 30 anos de cada islandês. Era uma baita grana, 10, 15, 18 mil, era um valor para que o banco pudesse ser restabelecido e aquelas pessoas que tinham aplicado lá não ficassem sem o direito deles. Eles conseguiram derrubar o governo, derrubar o parlamento, construir uma Constituição cidadã, e essa Constituição cidadã levou a ter outro governo, depois ela acabou ficando no limbo, ali não foi aprovada, mas hoje tem uma mulher de esquerda governando o país, e eles saíram daquela encalacrada, mas viveram uma encalacrada de um mundo absolutamente esquisito, convenhamos. Né? Onde você tem um banco que na verdade não é banco do Estado, é um banco privado que tem no lastro o capital do Estado, mas ele é um banco transnacional, porque esse bololô já não é um bololô mais só da sociedade industrial, mas a gente vai chegar lá. O que acontece é que eu diria que a gente está exatamente naquele momento da história onde o Gramsci diz, quando o velho ainda não morreu, mas o novo já nasceu. Então você está naquela exata passagem
que você tem ainda uma sociedade industrial viva, onde as coisas acontecem, né? Se você fala assim, pô, vai estar me falando que não tem design industrial e eu peguei 3 horas de congestionamento para chegar aqui. Evidente que tem. Né? Você vende carro para tudo quanto é lado. Mas, ao mesmo tempo, o carro do Google já está para ser lançado. Eu falo o carro do Google porque é mais fácil das pessoas entenderem. Mas esse carro que é um computador e que vai andar pelas estradas, e já está em teste, em Portugal e na Espanha, não é nem nos Estados Unidos, em Portugal e na Espanha, ele já está em teste. É um carro que não tem motorista, que anda sozinho e que vai fazer com que você não precise de carro. Não é que você vai querer ter aquele carro, porque aquele carro não é para ser comprado, ele é só para te levar nos lugares. E ele vai organizar os trajetos em função da demanda. Então ele não vai ter preocupação, você não vai assim, eu vou para cá, todo mundo vai sair naquela hora. Não, ele vai vendo os caminhos, vai pegar o Jefferson, passa, pega o Tafarel, pega o Daniel, vai levando as pessoas, deixando, se você quiser ir sozinho, vai também. Você vai pagar como se fosse um Uber, só que não vai ter um motorista. Bom, mas isso gera desemprego, pois é. Tem essas coisas também. Ou seja, o trabalho está mudando de lugar. O trabalho já não está. Né? Quer dizer, esse trabalho industrial passou a virar um trabalho informacional. Quem projeta o carro, quem vai controlar os sistemas de operação desse carro para que ele ande sem criar problema, etc, etc. Da mesma forma, por exemplo, a gente falava aqui, dos tempos em que eu fazia a Folha Bancária Osasco, a gente tinha agências, lembra? Cheio de bancários. As pessoas iam para as agências distribuir folha bancária porque tinha bancário. Então, estou aqui, evidentemente, ironizando a situação, mas hoje os bancos, a coisa mais difícil é você conseguir entrar num banco. Falar com um bancário, bicho, um gerente, só se for. Porque todo o sistema está organizado para esta mudança, né, essa mudança da sociedade industrial para a sociedade informacional. Sociedade informacional, para tentar ser mais claro com vocês, é o quê? É tudo que vem desse processo da informática, da cibernética, que está embutido em várias coisas da nossa vida. Por exemplo, nós estamos aqui falando para um programa de televisão, se fosse o caso. Dos tempos antigos, se a gente for... Quando você está falando com pessoas, você precisava de, seja lá o que fosse, só para gravar, há 10, 15 anos atrás, você precisava de uma estrutura, de câmera, de iluminação, de escambau. O microfone dela alcança aqui. Consegue fazer isso daqui com um simples telefone, que agora a gente chama de outras coisas. É um telefone. É um telefone que é uma câmera de vídeo, que é uma calculadora, ou todas as calculadoras que você quiser, uma tabela de Excel, é um negócio de texto, é uma enciclopédia. Lembra das Barça, enciclopédia britânica? Lembra? Aquele negócio ficar cheio de pó na frente. Então, isso tudo basta um clique, Wikipedia. Quando a Wikipedia começou, o que a gente mais ouvia, quando eu falo a gente, as pessoas que iam fazer esses debates, isso é bobagem. Você acha, quem escreve isso? Na academia não se aceitava a citação da Wikipedia, mas nem TCC da molecada. Imagina, Wikipedia, isso daí, qualquer idiota lá atrás do computador escrevendo verbete. Quando o cara da Wikipedia veio aqui, ele foi ao Roda Viva, esqueci o nome dele agora. Então foi engraçado, eu sei porque eu encontrei com ele no Centro Cultural para um debate meio fechado e tal. E aí ele contou essa passagem de forma mais engraçada. Mas a passagem é mais ou menos a seguinte. Ele foi para o Roda Viva, e o Roda Viva é gravado, né? Ele estava no centro da... Quando ele começou, primeira pergunta, um gaiato lá da Folha de São Paulo levantou por favor, eu preciso fazer a primeira pergunta. Aí ele, por favor. O cara, o âncora, ficou todo... Seguinte, eu acabei de entrar aqui no seu nome no Wikipedia e percebi
que o senhor tá, o fulano de tal, tá, que é físico, e o senhor é matemático. Veja, o seu verbete está errado. Aí o cara parou, olhou e disse, estava. Na verdade, provavelmente na hora que esse programa estiver sendo transmitido, já estará errada a sua afirmação, porque já vai ter sido corrigido. O cara ficou olhando e falou, porque assim é que a gente faz enciclopédia hoje. É um monte de gente corrigindo os termos daqueles que estão rolando. E foi nessa dinâmica de colaboração que a Wikipedia acabou com a Centenária, a Barça, com lá, todas as enciclopédias britânicas da vida, né, que foram utilizadas por centenas e milhões de pessoas no mundo inteiro. E chegou um dia elas terminaram. Por quê? Porque esse processo da informática, ele vai modificando, de alguma maneira, não só a forma mais como as pessoas produzem as coisas, mas como as pessoas se comportam. Eu vou dar um outro exemplo nessa linha da Wikipedia. A gente está aqui com 40 pessoas aproximadamente, né? E há um tempo atrás vocês estariam absolutamente isolados do mundo. No limite, vamos imaginar na era dos orelhões, aqueles negócios esquisitos que tinha na rua, lembra? Que a maioria das pessoas não tinha telefone em casa, tinha orelhão. Então, naquele período, já que é década de 80, não é assim também tão anterior à nossa existência, todo mundo ia chegar aqui e ia ter que assistir a aula, ponto final. Hoje, deve ter gente marcando a reunião de amanhã, deve ter gente respondendo o e-mail que não teve tempo porque teve que dirigir e chegar aqui, deve ter gente namorando com 2 pessoas, com 3 pessoas, enfim. Dá até para namorar com um monte de gente ao mesmo tempo na nova dinâmica dessa sociedade. Por quê? Porque você já é um ser embutido de novas tecnologias. Isso que vocês chamaram aqui, deixa eu até olhar o título da palestra, das novas tecnologias, como é que é? Tecnologia da informação, mídia, sociedade e o Estado. Eu não cheguei no Estado, mas percebe como essas tecnologias estão modificando e transformando as relações de pertencimento, as relações de conhecimento de todos vocês. Por exemplo, vocês ainda vão ao supermercado fazer compras, certo? Ainda. Não vai durar muito tempo. O debate nos Estados Unidos e na Europa hoje é sobre o que serão os shoppings do futuro. Porque as pessoas não vão mais, daqui a um tempo, ir aos shoppings. Então, para comprar. Elas podem ir para namorar, para passear, mas para comprar elas não vão mais. Só se for para comprar sorvete. Para levar a criança no parque, porque com medo de segurança, ela vai levar no parquinho do shopping. Mas eles estão debatendo como serão os shoppings do futuro, porque em boa parte desses lugares que não se reinventaram, esses centros de consumo, vamos chamar assim, já começa a cair o consumo porque as pessoas estão comprando pela internet. Aquilo que até um tempo atrás todo mundo dizia, isso daí não vai dar certo, que teve lá na época da bolha da Nasdaq, toda a aposta naquele começo era de que a gente teria uma grande circulação de mercadorias pela internet. E aquilo não deu certo e estourou a bolha da Nasdaq, que é em 98, 99, por ali. Só que depois de 20 anos isso já começa a se tornar realidade. As pessoas estão comprando mais e vão comprar muito mais, porque da mesma forma que você tem a criptomoeda, o teu cartão de crédito já começa, daqui a pouco ele vai cair em desuso. Né? Você não precisa mais de um pedaço de plástico para enfiar um negócio, coisa mais demodê. Eu vou enfiar um negócio lá e bater. Cara, bicho, eu posso fazer isso pelo meu olho. Aproximar o olho e sair pagando. Pela íris eu posso comprar um medicamento na farmácia, seja o que for,
E pela íris eu posso comprar pelo reconhecimento facial. Já daria para eu comprar tudo o que eu quisesse comprar pela internet, sem precisar, inclusive, usar o cartão de crédito. Essa nova realidade vai se impor, e eu falei da geladeira e vou voltar à geladeira, e a tua geladeira vai comprar mercadoria para você. Você não vai precisar nem dizer o que você quer, porque ela sabe o que você vai querer consumir. Se você não, pelo menos o teu filho sim. Então, as necessidades, se você programa ela para as suas necessidades, ela vai mandar. Quando ela achar que é interessante fazer um pedido para que o mercado traga as mercadorias necessárias, isso será entregue na porta da tua casa por ela estar disparando automaticamente aquilo para algum outro canto. Depende de drone. Aí vocês estão falando, esse cara é louco, ele veio aqui falar de jornalismo. E ele está falando isso. Por que isso? Mudou completamente. Se mudou, as lógicas de circulação na cidade se vai mudar. Se mudou a tua forma de se relacionar com a namorada, se mudou a forma como você vai comprar comida, se mudou a produção, pô. A sociedade dá informação. Não vai mudar a comunicação? Claro que vai, está mudando completamente. Está mudando completamente. E talvez, Tafarel, vocês me permitem, eu vou falar menos de Estado e mais de movimento social e sindical e de luta política, porque eu acho que é um pouco esse caminho, talvez interesse mais vocês. E se isso mudou, nessas dinâmicas, os meios de comunicação também se transformaram. Primeiro momento, e fazendo rapidamente aqui um recorte histórico para vocês, a gente fala da internet como se ela fosse uma coisa só. Assim, né? Então, tem lá nos anos 60, nas lógicas, na dinâmica das disputas pelo espaço, da Guerra Fria, né? Um belo dia os russos levam uma cachorrinha, a Laika, para o espaço. Solta a cachorrinha e fala, tá vendo? Chegamos, americanos. Estamos aqui. Os caras entram em pânico, porque a coisa de ir para o espaço, ela tinha uma coisa da lógica. Se os caras chegaram lá, é que eles estão com um desenvolvimento bélico já também avançado. Porque você olha para a tecnologia, não é porque o cara estava querendo conquistar lá um planetinha, o outro, ele quer conquistar esse. E aí ele está lá, as armas deles talvez tenham poder X. Quando os russos fazem isso, os americanos ficam loucos, e dentro de um projeto que eles tinham militar, que era o projeto ARPA, eles criam um projeto chamado ARPANET, para criar uma forma de que as universidades, os centros de poder, pudessem conversar de forma mais rápida. Você não precisasse fazer um encontro presencial para discutir um desenvolvimento de uma nova ferramenta, de uma nova arma, etc. Só que eles juntam isso pelas universidades e começam a criar um experimento que viria a ser conhecido como internet, né? Na sequência, esse experimento ele começa como experimento militar, né? Mas ele rapidamente se envolve com os acadêmicos, porque eles estão ancorados em 5 universidades americanas. Depois entra os hippies, que está na década de 60, a guerra do Vietnã, a galera que está da cultura da paz está também nas universidades, está estudando física, matemática, não estuda só as ciências humanas. Às vezes parece que os cabeludos só estão nas humanas, mas também tem uns que estão em outras, né, nas exatas, e começaram a mexer com aquilo, e aquilo vira um projeto que vai ganhando uma certa força nos Estados Unidos, em especial, em outros países também, na França. Eles tentam criar um Minitel, que é um experimento lá do Estado. Chega um maluco chamado Tim Berners-Lee e lá em 89 escreve o código aí do HTTP, que é esse do www, que permite que vocês acessem a revista Fórum, a Rede Brasil Atual, o site do sindicato. Em 91 ele bota isso no ar, e dali começa então essa nova fase que eu chamo de pós-web. A internet é anterior, mas é a fase do pós-web que constrói um corte fundamental nas dinâmicas de comunicação. Por quê? Porque não precisa ser que um hacker, quase um hacker que nem o Jefferson, para ficar mexendo em código. Você pode dar www, pesquisa, chega em qualquer lugar. Qualquer imbecil pode mexer na internet. Mesmo não tendo
nenhuma sofisticação. Você vai lá, estuda história da internet e tal, e dá até curso, sem saber mexer profundamente no sistema, sem ser programador, sem ser um cara que está acostumado a lidar com a linguagem de códigos. Você não precisa entender isso. Né? E as pessoas começam a fazer isso, a criar redes, a mexer com o conteúdo, com informação, com foto, com imagem, com vídeo, jogar isso para a internet. Isso vai começando aos poucos, né? Em 95, 96 no Brasil começam os primeiros sites informativos, o UOL, BOL, Jornal do Brasil, Estado, começa a criar. Tem lá a coisa da crise da Bolsa, da Nasdaq, que afeta um pouco esses negócios, mas depois você pensa, depois de 2001, e eu lembro que eu saía de uma reunião daqui, viu, Rafael? Eu saía de Osasco, agora não sei se daqui ou dos metalúrgicos, que eu também estive lá, fiz algumas coisas lá pessoal, do Jorginho, Cavalo, mas eu saía daqui, olha que engraçado, eu lembro como se fosse hoje, até porque talvez todos vocês se lembrem. 11 de setembro de 2001, quando tem um ataque às Torres Gêmeas, talvez se eu falar aqui, onde você estava? Onde você estava? Eu sei. 11 de setembro de 2001. Eu sei, eu já Não sei onde eu estava, em casa. Eu estava no Carrefour trabalhando com Ele lembra materiais exatamente. Bom, também tem um motivo muito especial para isso. Quem mais pode falar onde estava aqui? Quase todo mundo. Em casa? Você? Em casa. E meu ex-marido atropelando um velho. Ela que está lá atrás. No serviço, na escola. Aí mesmo. Você lembra onde você estava? Em casa. Em casa, você lembra? Estava em Vila Formosa num curso de internato de capacitação massiva. Na loja trabalhando. Ou seja, talvez todo mundo se lembre onde estava no dia 11 de setembro de 2001. Quando recebeu aquela notícia que impactou profundamente na história do mundo. Acontece que é o seguinte, aquela história também afetou profundamente. Estava achando estranho, falei, será que afetou profundamente? É assim, O Daniel. o Pentágono. O Pentágono está te ligando, ele falou de 11 de setembro. Nossa, a gente se lembra, e aquele fato tem um dos autores, que agora me foge o nome. Americano. O americano que você fala? Não, tem um autor especial dessa história da internet que ele diz o seguinte, que ali, 11 de setembro, está todo mundo descobre a internet. Acho que é Chomes, não é? Não, Chomes. Que o mundo descobre a internet. Porque, naquele momento, no 11 de setembro, já estava começando já tinha os sites, os portais. Talvez vocês lembrem, inclusive, de ter lido algum portal na época, de ter visto algumas cenas, de ter visto filmes que você não viu na televisão, de ter pesquisado histórias que você não leu, porque é ali que tem aquele turning point, assim, todo mundo fala, puta, a televisão tá dando a mesma coisa, o rádio não para, eu vou ver o que está acontecendo nesse negócio novo aqui, que é o computador que eu tenho em casa, para ver se tem notícia diferente aqui. E as pessoas ficavam jogando nos buscadores, né, e na buscador daquela época, IG. Já era o Google já existia, o Google é de 98, já começa a buscar em Google, no Yahoo, etc., o conteúdo, para ver se achava fotos, e até fotos bastante apelativas, trágicas, etc., filmagens de pessoas comuns que começaram a jogar na rede, e ali, em 11 de setembro de 2001, o mundo como um todo, aquelas coisas que unem um pouco o mundo, aconteceu um pouco a mesma coisa no assassinato do Kennedy. As pessoas descobriram a televisão no assassinato do Kennedy. Ele foi definitivo para essa coisa da TV nos Estados Unidos. Mas no caso do 11 de setembro, não só nos Estados Unidos, em muitos países do mundo, não vou dizer em todos, porque tinha uns onde a internet ainda não chegava com alguma força, mas em quase todos, principalmente nas classes A, B, C+, você teve essa coisa das pessoas começarem a olhar, e dali você tem um boom
e começa a pipocar site em tudo quanto é canto. Eu me recordo que eu tinha já uma pequena empresa, na época, editora, que eu tenho até hoje, e começava a fazer essas coisas de site lá com o pessoal, e todo mundo queria fazer site, da padaria, do boteco, o pipoqueiro, o cara do lanche. Não, o cara chega assim, não, será que eu vendo mais cachorro-quente se eu montar um site? Porque aí começou a achar que, porra, site resolvia todos os problemas do mundo. Todo mundo começou a fazer site em HTML, que era aquele site estático. Você botava uma foto para trocar, demorava 3 dias. Se você não soubesse mexer, então demorava 3 meses. Você tentava pegar uma imagem para botar no site, você tinha que mandar um motoboy buscar a imagem, porque não tinha conexão para trazer uma imagem. Lembra aquele conexão de escada? Escada. As pessoas ligavam, as pessoas usavam internet à noite, era mais barato. Ela das 10 às 6 da manhã ela tinha um preço diferenciado, o pulso. Pulso, já ouviu falar de pulso? Não é isso aqui, né? Pulso. Era o pulso, né, do telefônico. É. Aí você tinha que, então as pessoas baixavam filme, música, etc., por esse tipo de internet discada, com modem. Aí falou, tem um modem aqui que dá 28 mega. 28 Não, mega. é uma coisa assim, não tinha Mega. nada, né? Kbyte, meu amigo. 56 kbytes. 56 kbytes. 28 kbytes, na verdade eu falei mega, mas é Isso, é capa. capa. Mega é uma maravilha. Em 2001 Uma ainda. coisa antiga. Era 28, depois que veio de 56, 158, 28, 56, 120. 128, aí dobra. 128, aí Foi dobrando. vai evoluindo. Tá? Os computadores ali, computador, imagina, se escrever 100 textos, acabava a memória. Lembra a disquetinha 3.11? Tinha um disquete, que era aquele disquete mais fininho. Não, tinha um bem fininho. Que era grandão. Tinha um fininho assim e tinha um quadradão desse tamanho, assim. É, o Para 3.11. mandar a revista dos bancários, Tafarel, para gráfica, a gente usava 2 caixas desse grandão. É. 2 caixas. Em geral, era no máximo 2 páginas por Não, disquetão. ele não era mega, ele não chegava nem a 512 mega, nem era mega, era bytes. Aí veio o 3.11, aquele pequenininho, Ou seja, quadradinho. tudo isso daí do Foi diminuindo e foi aumentando, né? Foi diminuindo o disquete, foi aumentando a memória. Em resumo, ali as coisas começam a modificar, começam a surgir novos veículos, os sindicatos começam a entrar também nessa história de ter sites, aí o comércio começa a descobrir e começa a surgir uma outra mídia. Até aquele momento, os veículos de comunicação tradicional mandavam em tudo e eles costuravam em meia dúzia de donos de jornais o que ia ser a agenda que a gente chama de agenda 7, o agendamento, né, daquele período. Então, assim, vamos falar só de privatização, mas todos nós vamos falar a favor das privatizações, como eles fazem hoje. Lá para a década de 90, quando o Fernando Henrique fez os governos dele, 94 a 2001, a virada para o Lula assumir, né, até o final de 2001, a gente já fazia revista dos bancários e era um dos únicos veículos que tinha uma posição, que era um veículo forte, na época tinha 5 exemplares, que combatia as privatizações com um articulista que depois até morreu muito novo, mas chegou a virar sala do sindicato, que é o Aloysio Biondi. O Aloysio Biondi escrevia todo mês artigos batendo nas privatizações. O Aloysio Biondi, ele começou a escrever para a Folha de São Paulo, se eu não me engano, toda terça, segunda, quinta e sábado. E aí ele escrevia 3 artigos, e os artigos dele nunca recebiam destaque de primeira página. O Aloysio já era um jornalista consagrado. Aí um belo dia ele recebe um telefonema da editora executiva à época, nem vou falar o nome aqui, porque não é o caso, e é uma pessoa legal, mas ela estava cumprindo um papel, chamou ele para jantar, para conversar, porque ela tinha uma boa notícia para dar para ele. Aí, olha a boa notícia, olha, nós vamos aumentar o teu valor, o teu FII mensal,
Então, em vez de você ganhar 2 mil, você vai ganhar 4 mil reais. E você só precisa escrever uma vez por semana. Como assim? Vocês estão me pagando para eu não escrever? Trabalhar menos? Para que as minhas matérias não circulem. É essa a ideia? Então, eu vou sair da Folha de São Paulo e vou mudar para outro veículo. E foi trabalhar no Diário Popular à época, que acabou morrendo meses depois. Ou seja, até isso se fazia. O silenciamento era pegar um jornalista e colocar, como eles fazem com o ator, ainda fazem, estão parando, na Globo, para o ator não ir para outro lugar, eles pagam para o ator ficar lá sem trabalhar, na geladeira. Fazia até isso com o jornalista, para construir uma lógica de uma só voz. Todo mundo tinha que estar no mesmo... O que eles fazem, tentam fazer hoje. Como começa a surgir uma outra mídia? 2001, 2002, 2005. No mensalão, essa outra mídia começa a ganhar força, é ali que eles vêm com tudo para... O projeto de impeachment, de golpe, começa ali. Eles queriam derrotar aquela primeira reeleição do Lula. Evidente que a gente deu mole também, enfim, mas o que eles tentam fazer ali é impedir o Lula de se reeleger. E partem para cima com tudo e por essas coisas da vida, pela necessidade, não é aquela história, né? A necessidade de quando a água bate no bumbum, você aprende a nadar. Tem um pouco isso também, a gente começou a fortalecer veículos de uma outra mídia no Brasil. Em 2005, 2006, já tinha alguns veículos. Por exemplo, a história do delegado Bruno, aquele da montanha de dinheiro, das fotos lá, do tal dos aloprados, aquilo circulou primeiro pela Zenha no Rio Mundo. Foi lá que saiu a notícia que mostrou que o delegado tinha armado toda uma história para que aquilo fosse para o Jornal Nacional daquele dia, que por coincidência, olha como as coisas são, cai um avião, e eles bancaram segurar a notícia do avião para manter as fotos dos delegados, que tinha sido feita toda uma armação com o delegado conversando com jornalistas, tem a gravação do delegado conversando, né? E isso, de alguma maneira, só é de conhecimento público hoje e, naquele momento, serviu para criar um conflito de narrativas, vamos dizer assim, para denunciar de que tinha uma outra armação em jogo, porque já tinha, incipientemente, uma outra mídia. Eu vou falar das eleições que fica mais fácil para vocês entenderem. Em 2010, o Aloysio Mercadante, segundo o Nassif, depois da eleição da Dilma, ele vai visitar, encontra o Aloysio vira para ele e fala: se não fossem vocês, eu acho que a Dilma não teria ganhado essa eleição. Porque, eu não sei se vocês se recordam, mas foi uma guerra, aquela eleição, uma guerra. Num dado momento, a campanha do Serra, que tinha tido muito problema no primeiro turno, mas mesmo assim conseguiu superar em votos a Marina e ir para o segundo turno, ela cria uma narrativa do aborto, né, que é avassaladora, começa a ganhar a rede, tarará, tarará, só se fala de aborto, a eleição vira-se monotemática. Né? Primeiro que a Dilma era terrorista, tem aí a Folha, criou um pouco antes disso, pegou a ficha do DOPS da Dilma e joga no jornal de domingo, uma ficha criada na internet, a primeira grande fake news da história pós-web, assim, fake news para criar um impacto político-eleitoral, é essa ficha da Dilma. É essa ficha da Dilma falsificada, criada na internet, que foi para a capa da Folha e que a Folha demorou 20 dias para dar um Ramos Michuruca, dizendo o seguinte, que ela não tinha como confirmar se aquela ficha era verdadeira. Então, ela não fez uma correção, ela fez assim: olha, não posso mais dizer que é certo isso. Né? Ou seja, eles vieram uma política de guerra total em 2010 e, por exemplo, essa história da ficha da Dilma foi desmascarada ontem na internet.
Da mesma forma que foi desmascarada toda essa operação do aborto, porque encontraram uma aluna, uma ex-aluna da Mulher do Serra, não sei se vocês se recordam, fez um post que ela pagou meia hora depois, que ela ficou com medo, dizendo que ela tinha tido aula com a Mulher do Serra e que a Mulher do Serra contava dos 2 abortos que ela tinha feito com ele. Aí a gente foi pra cima, fez matéria, blá 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 blá, e o tema, e eles mudaram o tema. Mas teve mais, teve aquela história da bolinha de papel, que eu acho que aí todo mundo se recorda. Quando a Globo fez 6 minutos e meio de Jornal Nacional, agora eles fazem 6 minutos e meio para tudo. Mas naquela época era assim, uma coisa absurda. As matérias de 30 segundos no Jornal Nacional, 1 minuto. Repórter, quando tinha 1 minuto no Jornal Nacional, saía dando beijo no editor. Porque era uma coisa assim, né? Podia pedir 3 músicas no Fantástico. ninguém tinha 1 minuto no Jornal Nacional. E essa matéria tem 6 minutos para provar que a bolinha de papel não era bolinha de papel, que era um objeto ponto-agudo, que tinha partido de não sei o quê, chamaram um legista, fizeram tudo em 1 hora. Em 1 hora, a gente matou essa história na internet a partir de um vídeo que foi o professor do Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul, de um dos institutos tecnológicos do Rio Grande do Sul, ele pegou o vídeo original e falou assim, não, a Globo editou, tá aqui, ela fez o corte aqui, aqui, isso é montagem. Então aqui nesse original não dá para dizer que tem. O que dá para dizer nesse vídeo original é que um careca passou por trás da careca do Serra e é a sombra da careca do Serra, essa outra coisa. Aqui é a bolinha de papel e não tem papo. Porque eles tentaram derrubar uma versão a história, o pessoal fala, não, mas isso é SBT. Não. O SBT tinha falado que era uma bolinha de papel. Aí a Globo fez todo um jornal para dizer que não era uma bolinha de papel, porque tinha um segundo momento. Tem um segundo momento e é este aqui. Só que o segundo momento era uma sombra e a gente desmonta essa história na internet. E eu estou dizendo isso para dizer o quê para vocês? Isso era uma coisa absurdamente impossível em outros momentos da história. O Lula não ganhou a eleição em 89 por conta de uma denúncia bizarra de que ele tinha tentado abortar a menina, tá? Que até hoje não desgruda dele, que é a Lúria. Que ele tinha um filho, né? Que ele tinha um filho que não cuidou. Não, é a Lúria, que era o aborto da Lúria. E tem depois a história do debate, né? Que hoje todo mundo sabe que foi um debate fabricado. Foi um debate editado de forma maldosa, maliciosa, como se diz hoje, em era de fake news. Isso não aconteceu em 2006, não aconteceu em 2010 e não aconteceu em 2014, com tudo que eles fizeram, comprando capa de Veja, distribuindo Veja em todos os cantos. Eles sabiam de tudo. Eles sabiam de tudo e montando com todos os aparelhos judiciários, porque eles perderam 4 eleições seguidas. O que eu quero dizer? Não estou dizendo que aconteceu isso por conta da família. Mas, assim, foi fundamental, evidente, ter o governo, tem o partido, tem os movimentos sociais, tem tudo. Mas, nessa guerra da informação, nós nos demos melhor nos últimos 10, 12 anos, descontando esses últimos 2 aí, do que na década de 80 e 90. Porque tinha a possibilidade de fazer um outro jornalismo, de trabalhar outra informação, de construir novas formas organizativas. E eu acho que eles também perceberam isso com muita eficiência e como tem muita grana, deram nó na gente. Começam a descobrir, eu tenho uma análise de 2013, que talvez não seja a mesma de muita gente, eu não acho que 2013 foi uma revolta fabricada para tal coisa. Pegaram os menininhos da MPL e botaram para fazer. Mas eles perceberam ali em 2013, quando começam aquelas manifestações e elas vêm à rua, porque em outros lugares já tinham ganhado, porque essas tecnologias, da mesma forma que elas organizam uma festa de aniversário muito mais facilmente do que há 20 anos atrás, elas organizam manifestações também de forma muito mais fácil. Se você tem uma cenoura, dá para chamar muita gente para aula. Né? Claro, isso também vai assim, em momentos que isso acontece, não o tempo todo.
As pessoas não estão o tempo todo dispostas. E outra, quando acontece e não dá em nada, ou o resultado não é muito bom, demora mais tempo para acontecer. E pode ser que depois nem aconteça mais. No Egito, acabou que eles derrubaram 2 presidentes e agora estão com uma junta militar lá que não deixa nada acontecer. Então, o que eu estou dizendo, assim, a luta política mudou de lugar. A luta política não está mais na era da sociedade industrial. A luta política hoje ela também está na era da sociedade informacional. E a gente vai ter que começar a pensar em como a gente estabelece formas de luta, de organização, de disputa, que estejam mais antenadas com esse novo tempo. Talvez não seja nem a nossa geração que vai resolver esse problema. Talvez a molecada que está chegando vai tomar conta disso. Mas a gente vai ter que ajudar a pensar, porque tem um capital, tem um acúmulo de história, de luta, de construção política, que vocês têm, que precisa ser combinado com essa percepção e esse conhecimento das novas tecnologias que as novas gerações têm. E mudou de lugar, e aí voltando, eu acho que eles se deram conta de como isso podia ser aproveitado para construir vitórias, né, a despeito de serem vitórias pouco democráticas, para as lógicas e as dinâmicas do capitalismo. Não tenho a menor dúvida, quando o Snowden, não sei se vocês se recordam, é fantástico que a denúncia do Snowden, que tem presidentes grampeados, a Dilma, a Merkel, e aí os e-mails da Petrobras. Ali está o gênio. A gente estava nessa lógica da Big Data, de trabalhar com informações de todo o planeta. A NSA estava já monitorando esquemas aqui e tentando porque ela tem interesse no petróleo do mundo todo, não só do Brasil. E aonde tem petróleo é onde está tendo guerra, onde está tendo disputa, onde está tendo golpe. É coincidência só, boa. É aonde você vai lá e faz uma guerra para poder criar poder ter a energia do mundo ao seu dispor. E se você fizer um mapa do planeta hoje e verificar onde está tendo conflito, você vai ver que isso tem muito relação com a lógica da energia, dos combustíveis fósseis, enfim. E eles fizeram de maneira muito... aqui na América Latina, a estratégia passa por também persuadir o judiciário numa cruzada contra a corrupção. O Rafael Correia está para ser preso, a Kirchner se livrou, está no Senado lá, mas está toda enroscada com a acusação de corrupção. O Maduro está numa guerra sem fim ali na Venezuela, com erros e acertos, mas evidentemente que o Maduro não é um presidente mais autocrático do que a dinastia que governa a Arábia Saudita. Ninguém está preocupado com o pessoal da Arábia Saudita, nem dos Emirados Árabes. E você tem, no Peru, presidentes presos, aí você está pegando e você vai criando, dentro de uma narrativa de corrupção, estabelece isso com conexão com lógica de rede, porque aí você consegue ter os dados, saber como mandar as mensagens e criar essas disputas para influenciar opiniões. Aqui no Brasil a gente viveu em 2014, 2015, a gente teve um momento absolutamente tóxico para quem faz movimento social e política há algum tempo. Sindicatos, as lideranças, digamos, de categorias, de bairros, olhavam para aquilo e não entendiam o que estava acontecendo. As pessoas estavam todas na rua, sem eles. As pessoas foram às ruas a partir de grupos de WhatsApp. Da mesma forma, se a gente for ver o que aconteceu na greve dos caminhoneiros, as lideranças intermediárias foram rifadas por lideranças de grupos de WhatsApp. Liderança intermediária é um termo que o Gramsci usa para dizer essas lideranças que não são os principais líderes de governo, mas que estão nos bairros, nas categorias, nas igrejas, enfim. Essas lideranças intermediárias dos caminhoneiros foram substituídas por novas lideranças de Zap.
Eles paravam, faziam um acordo lá, fizeram um acordo, e os caras aqui, junto, evidentemente, tinha muitos interesses em jogo, mas tinha sim. Obrigado. Você tinha sim um poder organizativo que estava na lógica e no âmbito das novas tecnologias. Ah, bom, mas isso aí não muda nada, isso aí não sei o quê. A questão que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho que é importante a gente começar a refletir, é que assim, a gente não pode deixar de entender o mundo que a gente vive. Esse mundo mudou completamente. Por mais que a gente não goste de certas coisas, a gente vai conviver com elas. Por mais que a gente ache que as formas de se organizar via internet são ruins, são deficitárias, falta carinho, falta envolvimento, falta afetividade, falta o que vocês quiserem, elas são as que estão mobilizando hoje boa parte das pessoas. O que é preciso tentar fazer é tentar trazer as experiências de outros momentos históricos, de outras formas organizativas, de outros meios de fazer jornal, de fazer revista, para esse novo âmbito, tentando construir fazer com que esses instrumentos tecnológicos também se amoldem ao mundo que a gente gostaria que fosse, né? que ele construísse, que ele nos ajudasse a construir. Porque será a partir dessas novas tecnologias que a gente vai disputar o sentido do mundo. Não está dado, o jogo está jogado. Não quer dizer que eles ganharam agora, e eu faço sempre esse recorte histórico para dizer, nós ganhamos muitas vezes antes deles. Nós ganhamos de 2002 até 2014, com todos os problemas. A Dilma foi reeleita em 2014. Estou falando do Brasil. Com todos os problemas, o Obrador pode ganhar a eleição no México agora. Com todas as dificuldades e com todo o sucesso que teve o Macri na sua eleição e ganhou a legislativa agora há pouco, a Argentina fez uma grande greve geral hoje, que deve continuar amanhã e que pode colocar o Macri acantonado. Ele já está desmoralizado. Assim. Hoje, se tivesse eleição, eu perdia. Sei porque eu estive na Argentina há pouco tempo. Bom, na Colômbia, um candidato da esquerda foi para o segundo turno, perdeu para o candidato do Uribe, mas teve uma votação muito significativa, o Petros, para um candidato de esquerda, na Colômbia. Né? Na Espanha, você vê como as coisas são engraçadas. Da mesma forma que a Lava Jato surfou na onda toda que ela criou, hoje o Moro está muito pior, a avaliação do Moro é muito pior que a do Lula, segundo pesquisa do Instituto Ipsos com o Estado, recente. Foi por causa da Globo que esse resultado foi produzido? Eu tendo a achar que a autocomunicação de massas, que o Castells disse, que é todo mundo, todos vocês, produzindo, repercutindo, conversando, falando, é a produção dessa outra mídia da qual faço parte, mas muita gente faz também, é a situação econômica, as pessoas sentindo no bolso, é a realidade das pessoas gritando no ouvido delas. As coisas não estão bem. Que leva, hoje, por exemplo, o Moro ter 38% de aprovação e o Lula ter 52%, alguma coisa assim. Então, ou seja, o Lula, que até outro dia era cachorro morto, hoje, se tiver eleição, se ele tivesse solto, provavelmente, arrisco dizer isso, ganharia no primeiro turno. Se ele tivesse aí podendo falar o que precisa falar, não tivesse essa grande animação. Isso foi produzido com a Veja, isso foi produzido com os celulares daqueles que quiseram dar o golpe. Não. As coisas estão em disputa. Essa disputa precisa ser o centro das nossas atenções. A gente precisa saber como melhora, como qualifica a nossa forma de fazer disputa política usando esses novos instrumentos das tecnologias informacionais. E fazer isso, evidentemente, não é fácil, até porque a tecnologia ela vai saltando como em progressão geométrica e a gente em aritmética. Então, vai ter que vir muita gente nova para nos ajudar. A gente tem que criar nos sindicatos
grandes centros de construções de aplicativos, de trabalhar dados em grandes níveis, de conhecer aqui a região em espaços de informação onde você analise tudo o que está acontecendo, o que precisa e como deve ser feito para fazer disputa, na categoria idem, assim por diante. Isso não é fácil, isso não é simples, mas assim, meu recado para vocês hoje era dizer assim, isso é necessário. Tá bom, gente? Obrigado. Eu acho que eu falei pouco, devia ter dado até mais, mas aí a gente conversa. Tem espaço para o papo. Muito bom. Primeiro que assim, é sempre bom ouvir um pouco assim, pessoas que não estão no nosso meio, né? E o Rovai trouxe algumas experiências que você vê que as mãos estão se levantando. E assim, Rovai, geralmente a gente faz a rodada de pergunta. Perguntar para você, vai 1 a 1, faz uma rodada? Faz uma rodada de 3, 4. 3. Vamos lá, só para mim pegar aqui. A Gleice levantou a mão, a Gleice, vou marcar aqui. Gleice. Eu vi o Gilson Carlão, Alvadir, Joelson, Alberto, Almir. Vamos ver se faltou alguém aqui, ó. Gleice, Gilson. Gleice, Gilson. Não, o Joelson está depois aqui. Alvadir, Joelson, Roberto, Valmir. Alguém daqui que levantar a mão, não peguei. Ricardo. Vai lá, Gleice. Quando você fala que, é só um exemplo, vou usar o mesmo exemplo. Você fala assim, a geladeira vai pedir para o supermercado. Antes disso, você falou uma coisa mais importante. Você vai programar essa geladeira para isso. Para mim foi o que divide. Mesmo com todas essas tecnologias, somos nós, humanos, que decidimos o que queremos e o que não queremos. Somos nós, os humanos. Então, quando você fala no final, quando você fala no final, que nós temos que ter o conhecimento de tudo, né? Justamente para isso, para poder programar ali na frente. O que eu percebo estamos deixando de ler, estamos deixando de realmente verificar